Olá, IPCA! Hoje é sábado, dia 8 de dezembro de 2012. Nós estamos juntos há 300 dias lendo a Bíblia. E hoje vamos encerrar a leitura da carta aos Hebreus e também de todo o Novo Testamento com a graça do Senhor. Vamos ler os capítulos 12 e 13 desta carta. Depois de ter apresentado Jesus como o mediador da nova aliança, num argumento muito bonito, que foi traçado lá no capítulo 9 e também no capítulo 10, o escritor desta carta começa a fazer uma exortação às pessoas, dizendo: vocês têm Jesus como o mediador de uma aliança superior, como um sacrifício definitivo, já que o sacrifício de touros e de bezerros não pode purificar pecados. Então agora vocês têm o que é melhor e pleno. Não desanime. Vocês não podem ser aquelas pessoas que, tendo recebido o melhor, acabaram voltando para aquilo que era provisório. E aí então ele começa a usar no capítulo 11 que vimos ontem, muitos exemplos do passado de gente que, embora tivesse menos revelação, teve perseverança para estimular essas pessoas. O capítulo 11 é a galeria da fé. No capítulo 12, que começamos a ler hoje, ele inicia no seu parágrafo de abertura dizendo: olha, nós temos toda essa nuvem de testemunhas a nos rodear. Vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos olhar firmemente para Jesus. E a partir do verso 4, que é o texto que ainda não exploramos, nós vemos que ele vai dizer àqueles irmãos que é preciso lutar e é preciso perseverar até as últimas consequências, até o sangue se for necessário, até o martírio se for necessário. E se aqueles irmãos estivessem se sentindo desencorajados por viverem um cristianismo que lhes requeria o martírio, eles deveriam olhar para aquela tribulação toda que Deus permitia vir sobre eles como uma forma de Deus moldá-los, de Deus trabalhá-los. Ele vai falar a partir do verso 7 que Deus estava disciplinando aqueles irmãos para trabalhá-los e para fazê-los melhores. Dona Maria Helena Coezuca me mandou uma certa vez um texto muito lindo sobre um metalúrgico que precisava trabalhar a prata. E alguém lhe perguntou: como é que você sabe que a prata está purificada? É preciso esquentá-la para derreter as impurezas. Como você sabe que a prata está pronta? E ele diz: olha, eu vou esquentando, esquentando, esquentando e as impurezas vão derretendo, mas eu só sei que está quente o suficiente, que as impurezas já se derreteram, quando eu olho para o metal aquecido e vejo a minha face ali. E é exatamente isso que Deus faz com aqueles sobre quem Ele manda a tribulação. Ele manda a tribulação, Ele manda a disciplina, porque Ele nos trata como filhos e Ele quer nos melhorar. E Ele não vai permitir que isso seja excessivo, mas Ele vai muitas vezes usar isso para poder ver o rosto de Cristo em nós, para poder nos fazer cada dia mais semelhantes a Ele. Até porque é dito que é preciso perseverar, seguindo a paz com todos, diz o verso 14 do capítulo 12, mas também a santificação. É no meio das provas que nós percebemos se de fato estamos sendo purificados deste mundo, se de fato estamos sendo trabalhados por Deus como filhos e se estamos buscando a santificação. Por isso mesmo o escritor sagrado vai dizer aqui: não desanimem, olhem para Jesus, foi o que ele falou no começo do capítulo 12, e resistam até o martírio se for necessário, sabendo que a disciplina é um tratamento de amor de Deus para com vocês. Eu conheço um pastor que contou a história de que um dia, depois de ter corrigido a sua filha, a filha quase que se esfregando, dolorida, dizia: pai, você não me ama. E ele respondeu: não amo mesmo não. Por que eu não te amo? Porque eu te bati? Ela falou: então eu não amo mesmo não. Eu amo a filha da vizinha, porque eu nunca bati na filha da vizinha. E então a criança toda sem graça pegou e falou: não, acho que você me ama sim. É verdade, muitas e muitas vezes estamos enfrentando lutas, mas porque estamos sendo tratados com amor por Deus. E é nessa ocasião que precisamos nos lembrar que é preciso olhar para Jesus e resistir até o martírio se for necessário, porque Deus está nos moldando e nós precisamos buscar uma vida de santidade. Ele cita o exemplo de Esaú, que fez pouco caso das coisas e quando estava com um pouquinho de fome, já abriu mão da bênção para trocar por um prato de comida. Depois, mesmo arrependido e com lágrimas, ele não encontrou lugar para refazer as coisas. Ele faz ainda um contraste muito bonito entre o Monte Sinai e o Monte Sião.
Se você ler a ocasião em que Moisés, a mando de Deus, trouxe os 10 mandamentos, você vai ver que quando a lei de Deus foi dada na antiga aliança, o monte Sinai inteirinho fumegava, o monte tremia, havia clangores de trombeta, trovões, tal a santidade de Deus manifesta na sua lei, inflexível. No entanto, o povo não foi capaz de cumprir essa lei. Já então, com a nova aliança em ação, lá no dia de Pentecostes, se você compara o que aconteceu ali, você percebe um paralelo muito claro. Línguas de fogo desceram do céu, houve um vento impetuoso, houve várias manifestações muito semelhantes ao Monte Sinai, mas há um contraste da antiga aliança com a nova. A nova aliança não foi um espetáculo horroroso de se ver, porque o espetáculo horroroso já havia acontecido, que era a cruz. E então a sede de justiça que o caráter de Deus impõe já havia sido satisfeita. O nosso pecado já havia sido pago. Então, quem estivesse deixando a nova aliança representada aqui pelo Monte Sião, pelo fenômeno do Pentecostes, estaria correndo outra vez para o Monte Sinai, a antiga aliança, onde a ira de Deus sobre o nosso pecado ainda não havia sido satisfeita. Que troca tola seria essa? Então ele diz, não recusem, portanto, ao que fala e perseverem, ainda que abraçar Jesus traga a vocês desconforto. Então nós entramos mais uma vez agora num novo capítulo, capítulo 13, e o autor aqui já começa a fazer exortações de modo geral. Não desanimem no amor, não negligenciem a hospitalidade, socorram os presos, ou seja, procurem fazer aquilo que cristãos fazem. Procurem agir como pessoas que de fato entenderam a superioridade da nova aliança e estão prosseguindo. Mantenham-se puros e castos no casamento, não sejam avarentos, contentem-se com aquilo que vocês têm e lembrem-se do exemplo dos guias que vocês tiveram. O reverendo Dario já pregou sobre isso por ocasião da eleição dos presbíteros e eu também preguei sobre este capítulo 13 aqui no mesmo domingo, falando que um argumento final é tirado aqui com relação às carnes que os sacerdotes podiam comer dos sacrifícios do templo, do couro dos animais que eles poderiam utilizar, mas que se corressem para Jesus e abandonassem os sacrifícios do templo, eles perderiam esses privilégios. Mas o escritor sagrado diz, corra para Jesus que é melhor, porque ele é definitivo. E você se lembra, todos os sacrifícios que são feitos como oferta pelo pecado, o animal é morto aqui, mas o seu corpo é queimado fora do acampamento, porque ele está levando o nosso pecado para longe da nossa presença, simbolicamente. Jesus, como o cumprimento final da lei de Deus, morreu fora da porta da cidade de Jerusalém para levar o nosso pecado para longe de nós. Se Jerusalém agora, presa ao judaísmo, não quer te receber, corra para fora da cidade, corra para Jesus, porque ele correu para fora da porta para sofrer por você. Esse é o argumento bonito do capítulo 13, a partir do verso 13 em especial. Corra para levar a vergonha pública de Cristo, envergonhe-se com ele, sofra com ele, ainda que seja um martírio, mas sabendo que você está correndo atrás da verdade, da substância, da nova aliança, que só foi apontada pela antiga aliança. Sacrifícios eram oferecidos na antiga aliança. O sacrifício definitivo já foi oferecido por Cristo. Como você agora sacrifica? Diz o verso 16. Não negligencie a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Ou seja, o cristão não vai ao templo matar ovelhas, matar bodes, matar touros para sacrificar a Deus. Mas quando ele ama os seus irmãos, quando ele pratica o bem, quando ele se submete à liderança em amor, quando ele se lembra dos encarcerados, quando ele ora, ele está assim, trabalhando de maneira sagrada, fazendo um ofício sagrado, um ofício sacro, um sacro ofício, um sacrifício. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, essas são as advertências do escritor sagrado. Continuem na verdade, sabendo que o Senhor Jesus é o mediador da nova aliança. Resistam, ainda que seja até o martírio, porque Deus está disciplinando vocês como o Pai que os ama. Não desistam fácil como Esaú desistiu. Não façam trocas tolas entre a antiga aliança e a nova aliança. Lembrem-se, o Monte Sinai é um espetáculo de horror e o Monte Sião é um espetáculo de bênção.
Não façam a troca correndo para a lei e deixando Cristo, que é o cumprimento perfeito da lei. Vivam a vida cristã com todos os seus deveres bonitos, dentro do casamento, na vida social, acolhendo os irmãos, praticando hospitalidade. Lembrem-se dos exemplos que vocês tiveram dos guias do passado. E lembrem-se, finalmente, que ainda que tenham perdido privilégios que assistem aos sacerdotes que sacrificam no templo, vocês estarão ganhando a Jesus, que carregou seus pecados para fora, como fazia o bode expiatório no dia da expiação. Corram para Jesus, fora da cidade de Jerusalém, ainda que isso signifique abandonar o prestígio, o status, o privilégio que vocês tinham enquanto membros da sociedade judaica e pertencentes possivelmente à classe sacerdotal. Continuem a orar, continuem a trabalhar e prossigam servindo ao Senhor. Essa é a mensagem que é chamada aqui pelo escritor sagrado de palavra de exortação no verso 22. É um grande sermão doutrinário com maravilhas a respeito da pessoa do Senhor Jesus, que eu espero que tenham tocado a sua vida e o seu coração. Que te incentivem a perseverar, porque nós precisamos de muito fôlego. 300 dias fazendo maratona bíblica não é brincadeira. Não houve um dia em que esta maratona foi interrompida. Doença, chuva, dificuldade, até mesmo luto, não nos interromperam pela misericórdia do Senhor de prosseguir lendo a Escritura. Mas é preciso ter os olhos focados em Cristo. E eu espero que você assim os tenha. Nós vamos agora interromper a maratona para retomá-la no meio do mês de fevereiro. Até lá, nós vamos mandar a você, com algum espaço, com alguma pausa, as perguntas de revisão, porque faremos uma gincana com todo o Novo Testamento no mês de fevereiro. E até lá, todos aqueles que tiverem terminado a leitura do Novo Testamento nos propósitos da maratona devem trazer seus nomes a nós, porque nós vamos oferecer a você um pequeno brinde singelo, mas de incentivo a você, como foi esta carta aos Hebreus, para lhe dizer: persevere, persevere na verdade e que Deus o abençoe. Em vídeo, a gente volta a se encontrar em fevereiro, se Deus permitir. Pessoalmente, eu espero revê-lo na igreja amanhã, se Deus quiser. Até lá e que Deus o abençoe.